um vídeo seu em que a senhora realmente está falando, só que a senhora está falando no fim do vídeo. Pega vídeo recente, senhora. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Os gestos da Virgínia Fonseca, né? Gestos de cima pra baixo. A gente sempre fala que são gestos autoritários, né? Com a mão fechada ali. Vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. E ela fala alto, interrompendo a Soraya, né? A voz, geralmente a gente utiliza para demonstrar autoridade. Um professor em sala de aula, uma mãe em casa vai falar mais alto que o filho tá lá, não, mas eu tava, mas você foi pra escola ou não foi? Então, quando a gente fala mais alto, tem uma tendência, né? Uma tentativa de mostrar quem é que manda, ou você se identifica, você se sente como o dono da razão, o dono da vez ali. É o comportamento da Virgínia bem autoritário, pode demonstrar até uma arrogância dela, né? Vamos entender mais sobre o comportamento da Virgínia Fonseca nessa CPI depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos comentar sobre Virgínia Fonseca na CPI das bets, das casas de aposta virtuais, onde ela, que divulgou tanto e divulga até hoje essas casas de aposta, foi intimada a depor. Vamos entender alguns momentos-chave e também o comportamento da Virgínia Fonseca nessa situação, o que a linguagem corporal dela nos mostra. Esteja à vontade, e se a senhora precisar de mais tempo, lhe concederei. É um primeiro momento aqui, quando ela vai fazer as apresentações iniciais na CPI, né? Bom dia todo mundo, primeiramente. Tô um pouco nervosa. Primeira vez, né? Tá mesmo, né, primeiramente. Cara? Ó, expressão de medo. Tô um pouco nervosa. Os lábios se esticando lateralmente, um pouco nervosa. Tá nervosa mesmo. Compreensível. Se ela estiver falando a verdade ou se ela estiver mentindo, ela vai ficar nervosa numa situação dessa de qualquer jeito, né? Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Pra quem não me conhece, eu comecei na internet com 17 anos, hoje eu tenho 26, completei agora em abril. E sempre fui eu tomando conta de tudo, porque meu pai não apoiava e minha mãe, ela apoiava, mas ela não sabia lidar com as coisas, então ela deixava eu ir, e eu fui. Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo, hoje a gente tá com 3 filhos. Uma coisa estranha, né? Ela fala que a carreira deu uma reviravolta quando ela conheceu o marido dela. E aí ela fala que engravidou. Interessante ela falar que engravidou, logo depois ela falar a palavra carreira, né? E a minha carreira deu uma reviravolta, deu uma mudada, tal, quando eu conheci o Zé e engravidei, a gente engravidou, tarará. Me parece até, fazendo uma tentativa de análise psicanalítica aqui, né, porque eu não sou psicanalista, mas correlacionando as palavras que ela fala uma atrás da outra, me parece até uma espécie de ato falho, né? Ela relacionar a carreira com ela ter engravidado, ela ter tido os filhos. Não sei, como eu falo, não conheço a Virgínia, né? Não sei se ela enxerga dessa forma, não tô aqui para fazer julgamento pessoal dela, mas me chamou a atenção. Ela fala de carreira e logo em seguida ela fala de engravidar, né? Como se uma coisa fosse relacionada com a outra. Eu engravidei, né? E aí que a minha carreira realmente começou, né? Enfim. Quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo. Minha carreira começou, né? Minha carreira deu uma reviravolta, minha carreira começou, eu engravidei. Hoje a gente tá com 3 filhos, e no meio disso tudo, eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe e levei meus pais pra morar comigo. Então, influencer, mãe, filha, me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que eu vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência, bora pra cima. Hoje, então, estou muito grata. Bora pra cima, Deus abençoe. Agora, interessante a quantidade de vezes que ela fala... que ela repete nessa apresentação inicial que ela é mãe, que ela é esposa. Que foi quando a gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo, hoje a gente tá com 3 filhos. E no meio disso tudo,
eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe e levei meus pais pra morar Primeiro ela traz na apresentação dela que ela é mãe, depois ela fala que ela é influencer. comigo. Então, Eu sou mãe, levei meus pais pra morar comigo. influencer, mãe, filha. Influencer, mãe de novo, ela fala mais uma vez, sou mãe, filha. Me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso Olha, interessante, nessa apresentação inicial dela, ela faz questão de falar várias vezes que ela é mãe, né? Esposa e tal. Mas eu pesquisei algumas outras apresentações iniciais dela em situações mais recentes, né, dos últimos 2 anos, vamos dizer assim. E das que eu vi aqui, né, nos momentos iniciais, ela não foca tanto em falar que ela é mãe, como aqui nesse momento. Por exemplo, aqui no podcast Pod Delas, né? Valadares. Na verdade, eu nasci nos Estados Unidos, porque você sabe que Valadares é mais conhecido como Valadólares, né? No começo do podcast, ela tá falando que ela nasceu nos Estados Unidos. Ela já não tá aqui. Claro que o podcast é um formato mais informal, mas ela não fica focando em dizer que ela é mãe, que ela é esposa, que ela é filha. Já. tá bom. Ninguém sabia que eu era americana, o povo. Pois é. Ninguém sabia que eu era americana, né? Então ela já conta algo. A apresentação inicial dela aqui nesse podcast já é diferente. Ela já, não, eu sou americana, ninguém sabia que eu nasci fora do Brasil. Já é um fato curioso, mas não é um fato tão... Não tem aquele storytelling, mãe, pobre de mim, casei e tal. E a roupa também é outra coisa bem curiosa, né? Veja a diferença da roupa dela aqui e da roupa dela lá na CPI também. É uma vestimenta bem diferente, né? Ou melhor, compara a roupa dela aqui com a roupa dela aqui, né? Numa entrevista que ela forneceu recentemente, né? Nos últimos anos para Forbes Under 30, né? Milionários antes dos 30. Então... Você já vê que ela tá até parecendo a Jennifer Lawrence aqui, né? Bem diferente, né? E veja que aqui, quando ela vai se apresentar nos momentos iniciais também do podcast, ela não abre falando eu sou mãe, eu sou esposa, né? Minhas filhas e tal. Só quem assistiu a novela que vai Sabe que eu nasci nos Estados Unidos, né? Eu fui morar em Valadares, minha mãe de Valadares. Ela foi pros Estados Unidos e eu nasci lá. Você sabe que sou dos Estados Unidos, né? Minha mãe foi pra lá, eu nasci lá. Então, ela já se apresenta de outra forma aqui, né? Por que ela faz isso? A apresentação dela aqui, né? Que ela fala várias vezes, sou mãe, sou isso, sou esposa e tal. Ali as pessoas não conhecem ela. Então, no primeiro momento, o que conta muitas vezes vai ser aquela primeira impressão que as pessoas terão de você. O Alexander Todorov fala isso no seu livro Face Value, né? No começo, quando as pessoas vão te conhecer, a primeira impressão é muito poderosa. Então, ele fala que, se eu não me engano, nos primeiros 500 milissegundos, né, da forma que você se veste, da sua aparência e tal, a pessoa já vai julgar se ela tem uma empatia por você inicialmente ou não. Então, aqui ela já começa trazendo uma imagem de mãe, né, nesse momento da CPI, né? Eu sou uma mãe, uma mulher de família, dona de casa, entre aspas, e a roupa ajuda a reforçar isso, né? Você pode ver, cara, é quase um padrão. Pega aí, essa galera, eu já analisei muito pedido de desculpa aqui no canal, são quase 10 anos analisando o influencer fazendo M e pedindo desculpa na internet. Então, alguns me vêm na cabeça, Gabriela Pugliese, Flávia Alessandra, dentre vários outros influencers, né? A pessoa vai lá, se envolve numa polêmica, aí ela vai para um contexto onde ela precisa ser acreditada publicamente e ela bota uma roupa que traduz a mensagem de pessoas simples, né? Roupas de cores claras ou nada decotadas, cabelo também meio ou preso ou um cabelo de ficar em casa mesmo ali, né? Um moletom, aquela roupa que transmite a ideia assim, sou uma pessoa simples, inocente, boazinha, de família. Isso, pessoal, é o que a gente conhece como o Impression Management, né? A manutenção da aparência, que é uma estratégia não verbal para você criar uma imagem positiva, uma imagem que gere empatia, quando você quer ser acreditado. Uma pessoa que já fez isso, não estou dizendo que a Virgínia é igual a essa pessoa, tá? Tô só explicando a estratégia, mas uma pessoa que já fez isso foi a Suzane von Richthofen. Suzane, como vocês sabem, condenada aí por ter sido mandante na morte dos próprios pais. Você vê as roupas que ela utilizava na época, era uma jovem bonita, né? Tinha um corpo bonito, era uma jovem bonita, se vestia como as jovens da época, né? Porém, quando ela foi dar entrevista no Fantástico, um tempinho depois ali da morte dos pais dela, foi com essa roupa que vocês estão vendo aí que ela apareceu na entrevista, né? E falava baixinho, cabelo preso, um cabelinho bem, roupa de ficar em casa, quase uma menininha ali, né? Porque ela queria passar a imagem positiva. Olha, eu sou uma menininha, uma pobre coitada que perdeu os pais, não sei o que fazer, tenham pena de mim. Então, as pessoas muitas vezes tentam, num primeiro momento, trazer essa impressão, né? Evocar uma imagem que vai gerar empatia, que vai gerar conexão com quem tá ali em volta te ouvindo falar, né? Esse é o recurso chamado de manutenção da aparência, certo? Vendo a Virgínia falar aqui, eu tenho uma dúvida.
você que está vendo o vídeo junto comigo, a análise, você já se inscreveu na aula magna O Corpo Fala, Desvendando a Verdade Além das Palavras? É a nossa imersão ao vivo no Zoom, onde eu vou te ensinar do zero como analisar qualquer pessoa utilizando os 3 princípios da análise dos sinais não verbais. Clica no link na descrição desse vídeo e já garante a sua inscrição, porque as vagas estão acabando, tá certo? Continuando nossa análise aqui então. Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que eu vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência, bora pra cima. Obrigada. Muito bem. Bora pra cima. Muito obrigado, joinha. Momento ali, o contexto já deixou ela bem confortável, obviamente, né? E aqui é um momento que tem ali umas farpas entre a Soraya e a Virgínia Fonseca, né? Publicidades com os alertas que a senhora disse que faz. Questão dos 18 anos, se a pessoa é propensa a vícios e coisa e tal. Então, nós não encontramos. É interessante que assim, a Virgínia tá procurando vídeos ali, entendo eu, pra contrariar o que a Soraya tá dizendo. Mas veja que ela nem olha pra Soraya, né? A Soraya tá ali conversando com ela, né, na CPI, fazendo as perguntas, e ela tá aqui, ó, ignorando, né? Como eu já falei, em outras situações, o olhar denuncia interesse, né? Isso aí a gente já aprendeu várias vezes, já falamos sobre isso, mas aquele clássico, no Corpo Fala, a gente já tem um momento ali que mostra essa relação entre o olhar e o interesse. Então, se eu estou interessado na conversa, se eu estou interessado em você, no que você tem a dizer, geralmente eu olho pra você. Se eu não tô interessado, eu não faço nem questão de olhar pra sua cara. Vai falando aí, fala com o Batman, né? Como diria o pessoal antigamente. Então é um comportamento aí complicado pra Virgínia, já de início, né? Nós não encontramos. Nós procuramos isso que a senhora nos disse. Esse vídeo, ele é de quando? Ele é de quando? Ele é bem antigo, né? Ele é antigo. A senhora disse que desde o começo a senhora Provavelmente segue as devia regras. ter parceria paga. Mas aí quando salva não aparece. Não faço ideia. Foi a única coisa que nós encontramos. Então é um vídeo com certeza editado que deve ter separado recortes. E, por incrível que pareça, deve ter... Expressão de desprezo, né? Assimetria, né? Um dos lados está mais contraído que o outro, né? No rosto da Virgínia, então, expressão ali de desprezo enquanto a Soraya tá falando e não tá nem olhando pro rosto da Soraya. Então, muitos sinais ali de arrogância, né, da Virgínia. Omitido a parte que a senhora faz as suas sugestões. Você viu que o primeiro vídeo, quando você colocou, eu tinha perdido? Que eu postei perdendo? O primeiro vídeo, só que vai lá, ele corta e já vai pro outro. O primeiro do link. Que é interessante, né? A Virgínia tem... Os gestos dela, quase todos eles, vêm de cima para baixo. Aqui, ó. Já falei sobre isso também, mais uma vez, né, citando ali o clássico O Corpo Fala. A gente entende que os gestos de cima para baixo geralmente estão associados a gestos de autoridade. E os gestos de baixo para cima, não. Exemplo, né? Sempre precisa dessa questão, mas tem uma diferença entre eu virar para você e falar assim, viu? Vem aqui, por favor. E eu falar para você, viu? Vem aqui, por favor. Tem uma grande diferença, né? O gesto, quando ele vem por cima, geralmente ele passa uma imagem mais arrogante. A Virgínia tá fazendo aí, ela interrompe a Soraya, né? A fala da Soraya fala por cima, enfim. Link. Fala, nossa, perdeu, minha dupla tá ruim. Deixei... Não sei o que... Claro que eu perdi. E provavelmente devia ter parceria paga, mas ele não aparece. E na época, o Code... Você vê que a Soraya tá aqui, ó, coçando a boca e apertando a boca logo em seguida, né? Provavelmente devia ter parceria Olha paga. como ela aperta a boca, Soraya. E coça o cabelo, né? Coçando a boca, né? O que significa essa manipulação oral que a gente chama, né? É o que a gente fala do mutismo. Quando a pessoa se obriga a ficar quieta porque ela quer falar alguma coisa, ou ela quer ali falar algo que não pode, ou que não seria correto ela soltar as emoções ali na hora, então a pessoa tenta se segurar para não falar. Então a gente vê esse tensionamento próximo à boca, né? Apertar os lábios, colocar a mão próximo da boca para segurar, não posso falar o que eu quero, né? Seja por qualquer emoção, por raiva, por medo, enfim. Mas a gente vê aí a tentativa da Soraya de mutismo, né? Seria paga, mas ele não aparece. E na época, o CONAR, ele não mandava a gente colocar imagens, né? Depois de um tempo começou a colocar, então aí depois de um tempo já vinha o post com imagens. Tô tentando pegar aqui algum para te mostrar. Se a senhora puder
Eu não encontrei na sua rede social, minha assessoria não encontrou nenhum vídeo de publicidade das Betes, da Blaze ou atrás, que a senhora faça essas... Que a senhora faça... Como a Soraya tá nervosa, cara. Tô entendendo, cara. Recomendações e orientações. Então, estou lidando bem... Engolidas em seco, respiradas fundas ali, né? Os olhos arregalados, né? Olha que a Soraya tá super nervosa. A Virgínia tá aqui, meu celularzinho na mão e tal. Eu vou achar pra você. Vou achar, pera aí. E a Soraya tá lá. Olha, se a senhora puder, faça o favor de encontrar, né? Que estranho. Geralmente é o contrário. Quem tá sendo alvo da CPI que fica nervoso, não quem tá questionando a pessoa, né? Estou lhe dando o benefício da dúvida porque eu não encontrei. E assim, por hora, apenas para deixar os colegas falarem, mas pode ser que eu precise retornar, porque é muito sério indiciar uma pessoa, senhora Virgínia, é muito grave. O que a gente precisa aqui é a colaboração. Eu gostaria de saber... Ó, o papel tremendo, inspirado a fundo. Eu gostaria de saber... Nervosíssima, cara. Nervosíssima. Se o link que a senhora usa sempre ganha... Engolidona em seco. O link que a senhora usa sempre ganha. Sempre perde. Qual é? A senhora que entende bem do assunto. Qual é o percentual de uma pessoa ganhar, perder? Tem ideia? É 50-50. Pode ganhar e pode perder. Tá. Ó, a Virgínia ficou super à vontade nesse momento aí, tá? A senhora já ouviu falar em curso que pessoas dão para ensinar os apostadores a terem mais sorte do que azar? Vamos por assim, olha, jogue às 3 horas da manhã. E ela solenemente interrompe uma pessoa que a está questionando numa CPI. Cara, com todo respeito à Virgínia, tá? Eu realmente não tenho nada contra ela. Mas que falta de educação, cara. Que assim, que comportamento incongruente com o contexto. Você tá sendo ali intimada a depor numa CPI. Você não precisa se comportar como criminosa, né? Como quem tá na linha da cadeia, né? Pra ser presa. Não é nada disso, né? Haja com dignidade, com confiança. Mas assim, deixa as outras pessoas terminarem de falar. Cara, que comportamento chato. Meu Deus. Não, enfim, interrompeu na cara dura a Soraya Tronic, né? Um código pra ganhar 5 rodadas grátis. E você vê que a Soraya já bota a mão ali na boca, né? Aqui, ó. Se segurando pra não falar o que ela quer. No Switch Blaze Bonanza de Blaze, tá agora 2 de maio. Deixa aqui na tela. O jeito que ela tá inclinada ali. Cara, basta você olhar em volta o contexto, a vestimenta das pessoas nesse contexto, a postura das pessoas neste contexto, cada um no seu espaço, sentado, ninguém tá encostado, debruçado em cima do outro, ela tá com a bunda jogada ali pro rapaz, pro senador ali do meio. Cara, é um comportamento que a gente chama de contextualmente incongruente. Não faz sentido esse comportamento dela com o contexto no qual ela está inserida. E ela tá lá respondendo a dúvida da Soraya, enfim. Pra vocês o código. Então, mais 18, óculos também pra quem quiser jogar. É esse aqui, ó. Pra mim é o melhor jogo. Mostrando pra Soraya que, entendo eu, uma prova que refuta, entre aspas, o que a Soraya disse. Como eu falei, não tenho nada contra a Virgínia. Se ela quer se defender, ela tem todo o direito. E tá certo, tem que se defender mesmo. Quando você entende que você foi acusado injustamente. Mas olhe em volta, tenha uma noção do contexto em que você está inserido, né? Se comporte com as pessoas em volta, não haja com incoerência contextual. Para terminar essa aqui, eu gostaria de saber se a partir de hoje, assim, agora a senhora teve noção, a gente vai disponibilizar para a senhora as inúmeras histórias, inúmeras histórias de pessoas, inúmeras histórias. A expressão de medo no rosto da Soraya. Os ombros tensionados ali, os cantos dos lábios esticados lateralmente, a inspirada funda. Como ela tá nervosa pra fazer as perguntas, cara. Eu tô por fora da questão de contexto da Soraya. Ela gosta da Virgínia, ela tem medo da Virgínia. Por quê? Alguém sabe me dizer? Coloca aí nos comentários se você entende o porquê que a Soraya tá tão nervosa assim pra inquirir a Virgínia Fonseca. Na minha cabeça isso não faz sentido, mas enfim. De pessoas e a parte mais vulnerável da nossa sociedade, sabe? Aquele pessoal que precisa mudar de vida, precisa ganhar e fica
completamente esperançosa, com esses ganhos rápidos. E aí a senhora fala, olha, ganha rapidinho. Bom, é isso uma das falas da senhora. E a Virgínia nem comenta a fala, né? Usa ali uma evasiva verbal, simplesmente ignora e nem olha pro rosto da Soraya, né? Tá ali mexendo no celular. Gostaria agora, por hora, perguntar se, a partir de hoje que a senhora está sabendo desses dados, a senhora se arrepende, de repente, de ter cometido atos que possam ter lesado pessoas pobres. Uma coisa é a senhora apostar e por pura diversão. Pura diversão. Então, a senhora, se ganhar, se perder, a senhora... Eu conheço gente que se deu ao O advogado tá ali do lado passando a cal pra ela, né? limite. Acredite, Zalci. Olha, a pessoa falou assim, ó, meu limite pra perder é 500 mil por mês. Então ele joga, é um hobby, é um esporte pra ele. Então, acima disso, a pessoa... Ô, galera, eu não sei como é que funciona essa questão da CPI do ponto de vista da Soraya, mas a ideia é que você deixe a pessoa que tá ali intimada falando mais, né? A contextualização é importante, mas quando você precisa fazer um monólogo, você acaba tirando a pressão dos ombros da pessoa que tá ali, né? Se eu quero aplicar um pouquinho de pressão pra fazer a pessoa falar, há de ser necessário. Melhor dizendo, é necessário que eu seja mais objetivo nas minhas perguntas, né? Esses contextos gigantes que a Soraya dá em cada pergunta, parece que é ela que tá tendo que se justificar ali, e não a Virgínia. Mas é tão bilionário que ele se dá ao luxo. Mas eu gostaria de saber isso da senhora e o que a senhora pensa sobre o artigo 16 do Código Penal que eu mencionei anteriormente. Minha intenção nunca foi lesionar ninguém, então, com certeza, se eu souber que eu tô lesionando, eu fico chateada, claro. E o artigo que você citou, desculpa. É o 16. Aí ela deu a resposta scriptada, né? Provavelmente a resposta fornecida pela defesa ali. Fala que você nunca teve intenção de lesar ninguém. Lesionar, né? Ela falou ainda, né? O certo seria lesar. E já mudou de pauta, né? Respondeu o mínimo necessário e já mudou de pauta. Você vê, a Virgínia tá aqui, ó. Media training total, cara. Media training tá em dia. Do arrependimento eficaz. O seu advogado aí pode ler. O que a senhora acha disso? Arrependimento posterior. Circunstância que pode levar à redução de pena. Eu estou dizendo isso porque por esse condão pedagógico, muita gente que está nos assistindo, alguns influencers que não Caraca, velho, parece que fica pior, a voz dela começa a tremer. O artigo 16, o seu advogado pode... a questão do dano, do arrependimento... Cara, fica complicado, sabe? Eu vou chegar na parte daqui a pouco pra falar sobre como que você monta uma situação pra você interrogar alguém. Isso não é interrogatório, tá, gente? Mas enfim, como você monta uma situação pra fazer a outra pessoa falar, que é um protocolo. Existem vários protocolos, mas tem um deles que é o PVR, muito utilizado, inclusive, e pesquisado pelas forças policiais no Reino Unido. Mas assim, uma das bases é você ter confiança quando você vai interrogar, questionar a pessoa que tá na sua frente e deixar ela falar, né? Assim, proporcionar perguntas que façam ou coloquem a outra pessoa na condição de falar. Perguntas abertas, que façam ela ficar falando. E não você ficar meia hora justificando a cada pergunta. Como a senhora, que parece-me aqui, que está agindo com responsabilidade, bem orientada pela sua banca, o que eles poderiam também nos ajudar aqui? Então, o artigo 16, não estou falando para a senhora, mas vale para qualquer um que está nos assistindo. Eu acho que quem foi chamado tem que vir aqui e falar. Você viu com a Virgínia? Eu acho que quem foi chamado tem que vir aqui falar. Ponto. Virgínia é muito bem assessorada ali, né? O advogado treinou bem, a Virgínia pegou rápido, né, a fala e já pimba, né? Teve esse momento também, né, do rapaz que foi lá, o senador foi tirar foto com a Virgínia Fonseca. Eu sou advogado, a Soraya. Virgínia, eu não vim aqui para poder te perguntar nada. Não vim aqui para apontar o dedo para você, não. E eu quero deixar bem claro aqui para os senadores que estão aqui presentes aqui, que isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios. Mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política que moral que a gente tem, a classe política, eu tô falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada... Tá, ele vai tirar todo o peso do ombro dela e ele mesmo vai fazer ali um argumento para defender ela, né? Vai validar a imagem dela perante os pares dele ali. E vamos ver onde é que isso aqui para. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia, ela é fonte de riqueza.
Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, ela gera emprego. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, eu tô falando como cristão. Deu mais uma validação pra ela, né? E aí ele faz um argumento de pertencimento, né? Tô falando como cristão, você que é cristã, tô falando como cristão. E parece que ele vai levantar depois pra tirar foto com ela, né? Uma coisa assim. Vai lá tirar selfie com ela, né? Tem toda uma questão ali que ele vai ali tirar foto com a Virgínia. O que acontece, né, pessoal? Quando você tem esse cenário, que as pessoas ali em volta já estão com um clima muito favorável pra pessoa, estão defendendo a pessoa ali, né? Estão levantando pra tirar foto. E aí você tem uma das pessoas que tá questionando, que é a Soraya, que tá extremamente nervosa, insegura e não demonstra confiança. Você cria o ambiente... Não tô dizendo que a Virgínia está sendo desonesta, não tô dizendo que ela tá mentindo, não tô dizendo que ela tá omitindo, não é nada disso, tá? Eu estou falando com base no que diz a bibliografia, né, a literatura sobre interrogatórios. E lembrando que isso aqui também não é interrogatório, mas quando você tem esse ambiente, você favorece com que a pessoa tenha uma conduta desonesta, porque um dos fatores que dificulta para um mentiroso, em qualquer situação, né, para que ele consiga mentir com sucesso, é o quanto de pressão você aplica na conversa ou o quanto de pressão existe no contexto da situação. É o que a gente chama de high stakes lies, mentiras de alto risco. É uma mentira que se a pessoa contar e der errado, ela vai se dar muito mal. Então, é muito importante para ela que dê certo. Se ela tiver essa noção contextual de pressão na cabeça dela, aquilo muitas vezes deixa ela mais nervosa e ela vai acabar cometendo pequenos erros. Não é você ser autoritário, não é aquela coisa good cop, bad cop que a gente vê nos filmes, né? Você dá um tapa na cara da pessoa e falar, cadê o baiano? Não é nada disso. Mas é você ter um mínimo, você tem que ser educado com a pessoa, pra pessoa se abrir, claro, mas tem que ter um mínimo de pressão contextual e não um contexto que favoreça a pessoa dar risada, fazer o que ela quiser, se divertir ali, pensar que é um podcast, pensar que é uma gravação de um vídeo dela. Então fica difícil, né, por meio desse contexto, você aplicar o mínimo de pressão. Eu falo isso com base no PEVR, né, que é o protocolo utilizado e desenvolvido pela EIA, Emotional Intelligence Academy, que presta serviços ali em parceria e estudos com o Reino Unido, com a polícia do Reino Unido. Então o PEVR, ele fala sobre isso na fase inicial, que é o Planning and Preparation, né, a primeira fase de como interrogar como criar um interrogatório do zero, desde posicionamento de câmera até o tipo de pergunta que você vai fazer, até a análise que você vai fazer da expressão corporal, etc. Na fase inicial de Planning and Preparation, é para você levantar e levar em conta quem são as pessoas que vão interrogar, o que elas estão em mente, qual é a intenção delas, como que está a emoção delas, elas estão preparadas emocionalmente para lidar com aquilo. É você fazer todo um design para que você gere o mínimo de pressão na outra pessoa. Não é para ela se fechar, porque também aí não ajuda, mas é para que ela tenha consciência, a pessoa que vai ser interrogada, da gravidade do que ela tá falando por meio do contexto. Então não é você ficar de risadinha, não é você ir lá e tirar selfie, não é a cada fala da pessoa você ficar com medo de falar e dar 300 mil minutos de contexto. Então, me parece que falta um grande preparo aí da galera que se organizou para fazer essa CPI. Nesse caso em específico, tá? Eu não tô dizendo no geral, mas nesse caso específico parece que o fator pessoal, celebridade, o fato de ser a Virgínia Fonseca falou mais alto e atrapalhou a dinâmica ali das pessoas que fizeram a entrevista. A impressão que eu tenho é essa. Bom, momento final aqui, então vamos lá? Ó, para terminar, vou colocar um vídeo seu em que a senhora realmente está falando, só que a senhora está falando no fim do vídeo. No final. E nós temos um estudo. Quem sou eu para ensinar... Quem sou eu olha a dificuldade de verbalização, o medo, né? Os olhos arregalados ali da Soraya, né? Ali o olhar arregalado, os cantos da boca esticados pro lado. É um medo, cara. O que é que acontece? A Virgínia é a princesa do Reino Unido, é a rainha do Brasil. O que acontece, galera? Trata ela com educação, obviamente, né? Com dignidade. A mulher não é condenada a nada, então trate com dignidade. Mas que medo é esse de fazer pergunta? Jesus amado, cara. Vamos lá, bicho. Vamos conversar com a menina aí, vamos perguntar. Fala, viu, Virgínia, é o seguinte, cara, é isso, com todo respeito, mas me parece que você tá sendo honesta nesse ponto. O que você tem a dizer? Pimba, deixa a pessoa responder, velho. Quem sou eu, porra, cara? Que isso?
alguma coisa. Eu não tenho... Acho que às vezes na tentativa de demonstrar humildade, a pessoa acaba demonstrando submissão, né? Tem que tomar cuidado com isso daí. Acho que não tem 300 mil seguidores, né? No Instagram. E a Virgínia tá solenemente ignorando, né? O trabalho nosso aqui, legítimo de parlamentar, não permite que a gente trabalhe o tempo inteiro nisso. Vamos lá. O que importa é... A gente vai colocar... E a questão é... Vamos pra senhora... Pega vídeo recente. E a questão é... Que nervosismo que a Soraya tá, cara. Pega vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. E aí é isso, né? A Virgínia vai lá e se comporta como superior. O advogado segurando pra não dar risada. Pois, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega... Vê que a Soraya fica ali apertando os lábios, né? Tentando se segurar ali emocionalmente, né? O mutismo, né? A compressão labial. Pega vídeo recente. A Virgínia fala mais alto. Você falar mais alto indica autoridade, né? Eu falo mais alto quando eu sou hierarquicamente superior. Uma mãe fala mais alto que o filho tá falando, a mãe pega e fala, mas eu falei pra você falar, fica quieto, não sei o que, eu tô mandando. Não. Então, a gente sobe o volume vocal quando a gente se identifica ou quer mostrar que nós somos autoridade naquele momento em relação a outra pessoa. Senhora... Virgínia, pega o microfone. É isso que eu falo. A pessoa fica muito à vontade, não é bom. Porque você tem esse tipo de comportamento aí também, entendeu? Tô tendo muita urbanidade. Eu quero dizer os... Nós vamos ouvir. Desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir até para que a gente continue com essa... Vamos continuar. Com essa oitiva harmônica que a senhora Virgínia respeitasse aí a opinião da nossa. Assim como nós respeitamos a sua aí durante toda essa oitiva. Que a senhora respeite aí o posicionamento da nossa relatora. Obrigado. A senhora fala no vídeo para jogarem com moderação, com responsabilidade, só que a senhora falou no final do vídeo. E nós temos aqui um estudo, né, quem trabalha na internet sabe. Em média, uma pessoa fica entre 3 a 5 segundos em um story do Instagram antes de pular para o próximo ou sair, sendo esse um momento crucial para captar a atenção do usuário. Olha a diferença na postura. A Soraya tá aqui, ó, com o celular. Então, olha... Então, a senhora... Virgínia, a senhora fala, né? E a Virgínia tá aqui, ó. Encostadona na cadeira, assim, ó. Relaxadona. Então, assim, pessoal, volto a dizer, faltou um preparo ali na turma para gerar um mínimo de pressão contextual na Virgínia. A gente tá falando de muitas pessoas que perdem dinheiro, pessoas geralmente pobres, né, que são as pessoas que são alvo desse tipo de esquema. Eu não sei se a Virgínia tem algum envolvimento com isso. Eu realmente não sei, tá, pessoal? Não tô passando pano nem nada, é que eu não sei mesmo. Eu acompanhei na época o caso da Blaze, depois eu não fui mais atrás de ver esse tipo de coisa. Tigrinho e tal. Sei falar, ouço falar uma outra coisa superficialmente, mas não acompanhei. De qualquer forma, você percebe que a Virgínia tá super tranquila e a Soraya tá lá super intimidada, super nervosa e tal. Acho que é isso, galera. Deixem aí nos comentários a sua sugestão de como que poderia ter sido essa CPI. Coloque aí que eu quero saber, tá certo? E não deixe de se inscrever na nossa aula magna O Corpo Fala, desvendando a verdade além das palavras. Vejo você no nosso próximo vídeo. Um abraço. Valeu!